vocês podem abrir a Bíblia lá em Reis, primeiro Reis, né? Capítulo 18. É facinho de achar. Como a oração ela é voltada o culto da oração, né, dos remanescentes da quinta-feira é voltada à oração, a gente vai estar falando de um que fez oração pelo povo, que foi Elias, como outros mais também fizeram. Ezequiel, a gente pode falar que Daniel fez, e muitos mais fizeram, né? Então a gente vai falar um pouco de Elias. Vou resumir um pouco da história de Elias, né? Que vocês sabem que Elias foi perseguido, não só Elias, como os profetas de Deus, todos eles foram perseguidos, tanto pelo rei Acabe, ou mais pela rainha Jezebel, que era a esposa do rei Acabe, né? Que Jezebel parecia que era Paulo naquele tempo, né? Porque queria matar todos os profetas de qualquer maneira. Então eu vou ler um texto um pouco comprido e depois eu vou estar fazendo um resumozinho dessa parte para a gente estar entendendo, né? E assim eu vou passar para vocês. Aí é lá no 18, desde o versículo 1, tá? Elias apresenta-se diante de Acabe. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias tinha feito cessar a chuva sobre a terra. Essa história o pessoal também já sabe, né? Há 3 anos e meio, se eu não me engano, não chovia. Mas daí... Partiu, pois, Elias de apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Abadias, que era o mordomo, né? Abadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezebel exterminava os profetas do Senhor, Abadias, que era o mordomo, tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Abadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva para que salvamos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais, por via da falta da chuva, né? Repartiram entre si, tanto Acabe como Abadias, né, a terra para percorrerem. Acabe foi a parte por um caminho e Abadias foi sozinho por outro. Estando Abadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Abadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, Senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e dize ao teu senhor: eis que aí está Elias. Porém ele disse: em que pequei, para que me entregues teu servo à mão de Acabe, e ele o mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação, nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo ele: aqui não está. Fazia juras aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: vai, dize a teu senhor: eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor, no caso de Deus, né, te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Eu, contudo, teu servo, temo o Senhor desde a minha mocidade. Ele temia a Deus desde a mocidade. Acaso não dissera ao meu Senhor o que fiz quando Jezebel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e sustentei com pão e água? E agora tu dizes: vai, diz ao teu senhor: eis que aí está Elias, e me matará? Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cujo face estou,
deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Abadias encontrar-se com Acabe, ele o anunciou e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu, a tua casa e teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todos o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolos que comem na mesa de Jezebel. Então, uma explicação breve dessa parte lá. Abadias era um mordomo que respeitava, vamos dizer, temia Deus acima de tudo. Tanto é que ele escondeu 100 dos profetas naquela época, quando Acabe e Jezebel estavam trucidando os profetas, matando os profetas, e deu pão e água. Ele também temia Acabe, porque Acabe era o rei dele e ele era o mordomo do rei dele. Então ele também temia Acabe, que Acabe pudesse matar ele, sabendo que Elias estava lá. Aqui também fala sobre Elias ser o perturbador. Elias não era o perturbador. Perturbador era o rei Acabe, que fez tudo o que era de errado no tempo que ele foi levantado rei, dos tempos antigos que os reis passados. Ele fez até pior do que os outros reis. A rainha Jezebel era de outra nação, né? Vamos dizer, de outra tribo, se eu não me engano, de outra nação. E a rainha Jezebel, ela tinha os Balaíns como postes ídolos, como é que eu posso dizer, como deuses, né? Ela tinha os Balaíns. E Acabe também foi, então, entrando nessa de adorar os Balaíns, fazendo mais mal ainda a Deus, deixando de lado tudo o que ele tinha aprendido com Deus, ou que o pai dele tinha aprendido com Deus, ou que o avô dele tinha aprendido com Deus. Vamos lá, de geração em geração era passado o reinado, né? Então, que eles tinham aprendido com Deus. E deixaram isso de lado. Tanto é que, quando Elias se apresentou, ele pediu para que todo o povo de Israel que ali estava com Acabe, se chegasse no Monte Carmelo, tanto os de Baal, né, os profetas de Baal, e os 400 que comia na mesa de Jezebel, dos postes ídolos ali que fala, né? Daí, vamos lá, vamos continuar na minha leitura aí. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, né? Vamos continuar na leitura. Então, enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então, Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, seguiu, né? Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se nos dois novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu preparei o outro novilho e porei sobre ele a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, que ele estava falando para os profetas de Baal, né, que eles iam invocar o nome do Deus deles, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo é Deus, que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros
um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metai fogos. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando, né, que ele já estava até mancando, tanto se bater, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito, e ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo uma necessidade, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles chamavam em altas vozes e retalhavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando do meio-dia, profetizaram ele, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção nenhuma. Voltando então àquela parte lá. Elias pediu 2 novilhos, tanto um para os de Baal e um para ele, né? Eles iam fazer a oferta ao Deus que respondesse em fogo. Os de Baal fizeram em primeiro a oferta, como a gente mencionou, né? Tanto é que daí Elias, ao vê-los fazendo as peripécias que eles estavam fazendo, ele zombou deles. Zombou, dizendo que talvez ele está dormindo, talvez ele está atendendo outra pessoa, talvez ele não está ouvindo, era para eles gritar mais alto, né? Isso não querendo que para os dias de hoje a gente não faça da maneira como Deus quer que a gente faça também, porque tem, né, momentos que a gente pode gritar em oração e tem momentos que uma oração simples como Ana fez, né, ela também surte o efeito da maneira que é para fazer. Vai ter momentos que a gente vai ter que falar em alta voz com Deus, bradar em alta voz para ele ouvir, mas isso não quer dizer que ele zombou dele por via dessa maneira, mas ele zombou deles mesmo porque eles estavam servindo um Deus que não era Deus, né? Então, vamos lá ao fato, aonde que daí Elias, eu vou ler a parte daí de Elias e vou fazer a explicação. Aí, e eles chamavam em alta voz, não, passando do meio-dia, profetizaram até a oferta de manjares que ofereceram, resposta em atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Jacó teve o nome de Israel. Se a gente lembrar na história, o nome de Jacó foi mudado para Israel. Então, Israel ia ser o nome dos filhos de Deus na época, né? E hoje em dia também continua sendo. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor ao altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: faze-o pela segunda vez, e fizeram. Disse mais: faze-o pela terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o córrego, né? Aqui diz o rego, né? O córrego, né? No devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque
e de Israel, que era Jacó. Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Essa oração de Elias. Respondeu-me o Senhor. Responde-me, Senhor. Respondeu-me, para que esse povo saiba que tu és o Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caia fogo do Senhor e consumiu. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no córrego ao redor do holocausto, e que vendo todo o povo cair, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus e o Senhor é Deus. Então, voltando ali ao passo, restauração do altar. Os profetas de Baal ali, os que faziam tudo contra os profetas de Deus, eles tinham destruído o altar, né? Mas vamos trazer para o dia de hoje. Vamos lá, restaurar o altar. O que nós temos que restaurar para que as nossas orações, ou as nossas ofertas, ou as nossas petições, elas cheguem a Deus? Vamos lá, nosso coração, o altar de Deus. A gente tem que arrancar a vaidade do coração. A gente tem que arrancar a mentira do coração. A gente tem que arrancar a raiva do coração. A gente tem que arrancar a idolatria do coração. Isso é limpar e restaurar o altar. O nosso coração é o altar de Jesus Cristo. Tanto é que ele vai bater a porta e ele só vai entrar se a gente abrir para ele entrar. Ele não vai forçar ninguém a nada. Ele não vai forçar ninguém a abrir o coração. Jesus Cristo não força ninguém a nada. Por isso que a gente tem que saber, a gente tem que restaurar o altar e de livre, espontânea vontade tá se abrindo para ele e colocando para ele o que a gente é de fato e de verdade. Pecadores desde a nascença e pecadores até no dia de morrer. E isso não vai mudar, nem que a gente faça tudo nessa vida. Vamos continuar pecando até o último dia e carecemos da misericórdia dele no último dia. E isso vale para nós todos, para mim e para vocês que estão ouvindo. Então a gente tem que restaurar o altar. Como Elias fez antes de fazer a oração, restaurou o altar. Depois, no segundo passo, ele colocou as pedras em ordem. Vamos colocar em ordem as nossas necessidades, ou o que nós precisamos. Vamos lá, vamos colocar em ordem os nossos jejuns, vamos colocar em ordem as nossas orações, vamos colocar em ordem o nosso dia a dia com a igreja, vamos colocar em ordem a nossa comunhão entre os irmãos, vamos colocar em ordem essas 12 pedras para que quando Israel for levada a Deus, que a Israel é levada a Deus, que nós sejamos parte dessa Israel que vai entrar no reino de Deus, na tão terra prometida, que é a nova Jerusalém que vai vir para nós, né? Então temos que colocar em ordem. E também ela foi por causa, como diz, dos 12 filhos de Jacó, que foi chamado de Israel. Então era Israel o povo que estava sendo salvo naquele momento, né? Por Elias. Com aquelas pedras, Elias edificou o altar. Depois do coração purificado, que ele purificou o altar. Ele passou um trabalho para fazer aquilo. Ele passou um trabalho para fazer com que aquilo acontecesse. Ele não chegou simplesmente e jogou de qualquer jeito as coisas lá e
e disse, seja feita a tua vontade, Deus, manda fogo aí que ou dá ou desce, né? Não fez isso não, ele fez conforme era para ser feito. E dessa maneira a gente tem que fazer também. Ele então purificou. E depois de ter purificado o altar, ele preparou tudo para o holocausto. Daí é que vem, ele mostrou a grandeza de Deus ou de Jesus Cristo na nossa vida. Quando ele pede para colocar, encher aqueles cântaros, 3 ou 4 eu falei aqui, né? Cântaros de água e jogar em cima do holocausto, ele tinha certeza absoluta, que ele tinha certeza, como Elias, um homem salvo, ele tinha certeza absoluta que Deus ia atender ele. Então ele mandou jogar 4 cântaros de água em cima do holocausto e mandou repetir por 3 vezes esse mesmo feito, até que a água encheu aquele valo ao redor, molhou tudo de um jeito que, se fosse riscar um isqueiro, um fósforo no dia de hoje ia pegar fogo, nem se jogasse álcool ia queimar, porque estava molhado até pingar. Então, ele mostrou o que Deus pode fazer na vida de cada um, que purificar o coração, que montar o seu altar, que fazer esse altar novo. Ele está mostrando, ele está sendo um Deus puro e verdadeiro na vida daquele que realmente quer, e que quer buscar ele também, né? Porque é fácil dizer que somos cristãos aqui dentro. Eu sou de pensar dessa maneira. Nós temos que mostrar em casa, que somos cristãos, temos que mostrar em casa, mas ninguém não vai se botar de joelho para o vizinho ficar olhando, porque eles vão zombar se a gente fazer isso. Se a gente ficar de joelho lá, eles vão zombar. Mas é no nosso secreto que eles vão, né, que a gente sabe que é cristão. Mas a nossa boa atitude é que eles vão ver. Só isso eles vão ver. Então, o que a gente pode mostrar para o nosso vizinho? É o que a gente começar a conhecer da palavra de Deus para eles entender que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Que só através de Jesus a gente vai encontrar a vida eterna. É mostrar para eles em espírito e em verdade, né? Que só Ele vai poder fazer o que ninguém pode fazer. Não adianta eu fazer das tripas coração se não deixar Jesus trabalhar em mim, se eu não limpar o meu altar e deixar Jesus subir nesse altar para pregar ou para passar a palavra. Não vai adiantar. Eu falo que a gente tem que fazer Jesus conhecido. Jesus. E a realidade da coisa é Jesus conhecido em casa. E não, eles vão olhar para ti, eles vão te ver que a gente é de Deus, porque a gente fala baixinho, a gente não grita, a gente não altera a voz. Jesus alterou a voz. Jesus, ele gritou. Jesus, ele chutou. Quando pegou os cambistas dentro da igreja fazendo aquilo tudo dentro da casa de Deus, Jesus também teve ira. Então isso vai ter momentos em casa que a gente também vai ter. O santo, a gente tem que procurar ser, mas nós não vamos conseguir, que nem eu falei, pecadores desde o começo até o final. Santificação a gente tem que buscar. Mas vai ser uma luta encontrar essa santificação, não vai ser tão fácil. Então, Elias, ele orou 18 segundos, mas esses 18 segundos de oração de Elias, ou 14, ou 16, uma coisa assim, se a gente olhar, não é 18 segundos, é 2 horas, é 3 horas, é 4 horas, porque ele trabalhou antes disso, para chegar naqueles 18 segundos. Quanto de vida que Elias passou no decorrer para chegar nos 18 segundos e ser ouvido por Deus, para salvar o povo de Israel, para limpar o coração, o altar, para purificar.
Então Elias não teve só 18 segundos. Vamos lá, ele pode ter tido anos de jejum e oração. 18 segundos só foi o que ele conversou com Deus. Ó, manda o fogo aí, que é o Senhor, é o Deus que nós servimos. E mostra para esse povo que é incrédulo, o povo que às vezes vem, às vezes não vem, às vezes quer estar na igreja, às vezes não quer estar na igreja, às vezes vem da igreja, né, para a igreja, de casa para dormir na igreja, porque se cansou de dormir no sofá da sala ou em casa, aí então vem para dar uma cochiladinha na poltrona. Isso acontece, aqui na igreja acontece nas outras igrejas também, e vai continuar acontecendo. Só que o altar, cada um tem um altar aí para limpar. Então vamos começar a limpar esse altar. Tem bastante sujeira para tirar. Eu garanto que tem paranho aí que se a gente for procurar, a gente vai achar até coisas que a gente esqueceu. Mas vai estar lá, nesse altar. A gente tem que olhar os cantinhos dos altares, do coração, e é ali que a gente vai encontrar Deus. Quando estiver limpo. Antes de estar limpo, a gente não vai encontrar Deus de maneira nenhuma. Então, Elias, com 18 segundos, ele fez essa oração. Assim como Ana não falou nada, Elias falou 18 segundos. Assim como a gente pode, né, gritar para Deus, a gente pode falar que nem Ana, sem som nenhum. Gente, essa era a palavra que eu tinha para deixar para vocês. Eu não sei se eu passei do horário, mas é 30 minutos de palavra e 30 de oração. Então, vamos para a oração. Vamos dar uma salva de palmas que Deus e Jesus Cristo merecem.